Bom dia a todos. Conforme de costume, vou dirigir os trabalhos da presente reunião, em atendimento à disposição regimental. Primeiramente, coloco em discussão a ata da última reunião ocorrida em 21 de agosto. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou por aprovada na forma original. Passaremos, então, à deliberação sobre os projetos constantes da pauta, lembrando que os pareceres serão verbais, tendo em vista que a reunião extraordinária ocorrerá em sequência. Ô, gente, por favor, a reunião já começou. Projeto de lei ordinário número 59 de 2018, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial. Comissões: Constituição, Justiça e Legislação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública. Parecer assessoria jurídica: o projeto não possui vício de ordem formal, material ou regimental. Primeiramente, nomeio como relator da matéria o vereador Beto da Quadra. Gostaria de chamar a representante do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a funcionária Denise Monteiro, para ela fazer as considerações em relação ao projeto. Bom dia a todos. Primeiramente, a doutora Cirlei pediu para eu estar vindo representá-la. Ela pediu desculpas, mas ela tinha uma outra reunião, não pôde estar presente. Eu queria explicar para vocês primeiro qual é o objetivo dessa transferência das rubricas que estavam dentro do Fundo da Criança para o Fundo da Assistência. Na verdade, esse assunto começou a ser discutido a partir de uma conversa telefônica que eu tive com um funcionário da SEDESE. O nome dele é Carlos. Então, o que aconteceu? Eu estava falando sobre um outro assunto onde a gente tinha que fazer um levantamento de todos os valores que o governo federal ia passar para assistência social dentro do Fundo da Assistência. E aí, nessa conversa, ele estava me falando o seguinte: não, Denise, mas os repasses que o governo encaminha para a Casa da Criança, né, que é a alta complexidade, esses valores eles têm que estar dentro do Fundo da Assistência, porque são repasses fundo a fundo. O governo encaminha esses repasses para as contas bancárias do Fundo da Assistência. E na nossa peça orçamentária está errado, porque a Casa da Criança está dentro do Fundo da Criança. E não é utilizado o dinheiro do Fundo da Criança para acobertar as despesas da Casa da Criança. Então, nessa discussão, foi aí que foi levantado esse assunto. De agosto, onde foi publicada a resolução do CMDCA, resolução do CMDCA número 15, do dia 14 de agosto de 2018, dispõe sobre a transferência das rubricas orçamentárias do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para o Fundo Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brumadinho, CMDCA, no uso de suas atribuições legais, em sua plenária ordinária no dia 10 de agosto de 2018, às 14 horas, na sala de reuniões do Conselhos, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada à Rua de Espaço, número 177, Centro Brumadinho, e ainda considerando que os recursos do governo federal referentes às fontes 129 e 229 são realizadas por repasses fundo a fundo, considerando a apresentação do QDD, que é o quadro de detalhamento de despesas em que o projeto atividade Casa da Criança e do Adolescente encontra-se alocado no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, resolve deliberar pela transferência da rubrica referente ao projeto atividade Casa da Criança e do Adolescente, com as seguintes fichas. Aí aqui eles relatam o número das fichas, né, para o Fundo Municipal de Assistência Social. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Então, é isso. Nada mais a gente quer adequar a peça orçamentária para deixar ela da forma correta, porque na peça orçamentária os repasses estão dentro do Fundo da Criança, mas, na verdade, eles tinham que estar dentro do Fundo da Assistência Social.
É essa a explicação. E um outro item que tem nesse projeto de lei, que é referente a material de consumo, um valor de R$ 4.100, referente à fonte 156. Esse valor é referente à Rede Cuidar. Ano passado, o município ele fez adesão, né, à Rede Cuidar, e nós fomos contemplados com R$ 30.000 para ser investido no abrigo institucional que nós temos aqui, na Casa da Criança. E esse investimento vai ser realizado através, né, do plano de aprimoramento que foi feito, onde será comprado equipamento e material permanente, que vai ser todo mobiliado ao abrigo, e material de consumo, que é lençol, roupa de cama, material de consumo em geral para o abrigo. Então, na nossa previsão orçamentária, nós já tínhamos o valor do equipamento e material permanente, e faltou essa parte aí dos R$ 4.100, que é referente ao material de consumo. Esse repasse, né, que nós conseguimos, o município já recebeu, e a gente já pode começar a investir lá no abrigo institucional. Aí, se alguém tiver alguma dúvida em relação, estou à disposição. Em discussão, o projeto. Queria fazer uma pergunta. Flávio Miranda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Aqui está sendo anulado, né, para atender as despesas referentes ao artigo 1, sendo anulados no valor de crédito mencionado os seguintes dotações orçamentárias. A concessão de benefício eventual, auxílios natalidade e cestas básicas, certo? Certo. Mas tem tantas famílias com problemas aqui em Brumadinho, com assistência social. Uhum. É claro que a gente não temos que dar cesta básica para as pessoas, a gente tem que desenvolver essas pessoas. Uhum. Mas eu não acho correto a gente, nesse momento, que a gente, com tanto problema, que a gente não tem desenvolvimento social para essas famílias carentes, a gente retirar esse benefício que é tão importante para essas famílias. Entendo. Na verdade, esses benefícios eles não estão sendo retirados. Não sei, acho que o pessoal deve estar acompanhando aí que todos os municípios de Minas Gerais estão sem receber os repasses referentes ao piso mineiro, né? Acho que esse ano, se não me engano, nós recebemos, se não me engano, foi 1 ou 2 parcelas. Quando nós fizemos a previsão orçamentária para 2018, nós consideramos que o município ia receber todas as parcelas do piso mineiro. E com o piso mineiro poderia estar sendo pago o kit natalidade. E aí, nós colocamos essa previsão orçamentária lá no valor de R$ 30.000. Por que a gente vai anular ela agora? Não é que a gente não vai ter os R$ 30.000 para pagar o kit natalidade, não. Eu não sei se vocês lembram, no início do ano, eu tive aqui para solicitar a vocês, porque nós estávamos inserindo no nosso orçamento a fonte 229, que são recursos do governo que estavam em contas bancárias. E aí foi feita a aprovação de inserir R$ 30.000 da fonte 229 para pagar auxílio natalidade. Então, a partir do momento que foi autorizado inserir a fonte 229 R$ 30.000, eu posso cancelar esse outro que não vai ser utilizado, já que a gente não tem o repasse para isso. Tá? Só vai estar lá a previsão orçamentária, mas sem estar vindo o repasse. Mas continua contemplando no nosso orçamento, no quadro de detalhamento de despesas da Secretaria de Desenvolvimento Social, essa rubrica para ser utilizada na fonte 229, que é referente ao repasse para proteção social básica. E a gente atende com os kits de natalidade. Mais algum vereador quer manifestar? Vereador Marcos Barrão. Primeiramente, bom dia a todos, né? Aos vereadores, à mesa. Eu queria que você desse até uma explicação melhor, porque quando anula, no meu entendimento, é o que o Flávio falou, você está anulando algumas rubricas aqui, e são várias rubricas. Mesmo não vindo o recurso, a gente vê que está transferindo para alguns setores, né, que a gente, de modo geral, a dotação orçamentária é complicada até de vir o entendimento dela numa situação dessa. E quanto a essas que são anuladas, elas vão ser, se estão sendo anuladas, acredito que não vão ter continuidade, principalmente, não só auxílio, as cestas, né, aqui tem distribuição gratuita de outras coisas, ao serviço institucional Casa da Criança, então está anulando várias rubricas.
essas rubricas anuladas, elas não vão ser atendidas mais? Não, na verdade, essas rubricas que estão dentro do Fundo Municipal da Criança, que é o abrigo institucional Casa da Criança, que vão ser anuladas, elas vão ser transferidas para dentro do Fundo Municipal de Assistência Social, com os mesmos valores, os mesmos nomes das rubricas e para o mesmo atendimento para as crianças. O que a gente está fazendo é simplesmente tirando essas rubricas dentro do Fundo da Criança e colocando no lugar correto, que é dentro do Fundo da Assistência. Mas a utilização é a mesma. Você tem falado de cesta básica. Como que está aí? Pode só ler, por favor. Concessão de benefício eventual, auxílio natalidade e cestas básicas. Não, deixa eu só dar uma explicação sobre isso. O nome da dotação é concessão de auxílio eventual, benefício eventual, auxílio natalidade e cesta básica. Mas esses 30 mil reais que a gente está anulando, são os 30 mil reais referentes ao kit natalidade. As cestas básicas que o município distribui não são com dinheiro de repasse do governo, não. São recurso próprio. Então, a gente está anulando simplesmente os 30 mil do kit de natalidade, porque nós já temos 30 mil da fonte 229, que foi aprovado no início do ano, para a gente estar utilizando para a compra desse material. É isso. Mais algum vereador tem alguma dúvida? Encerrada a discussão do projeto, questiona o relator se está apto a emitir o parecer em relação ao projeto de lei ordinária número 59 de 2018. Sim. Parecer em votação. Vereador Bruno. Favorável. Vereador Beto. Favorável. Vereador Xodó. Antônio. A favor. Aprovado o parecer do relator por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 60 de 2018, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial, comissões, Constituição, Justiça e Legislação e Fiscalização Financeira, Orçamentária e Administração Pública. Parecer assessoria jurídica. O projeto não possui vícios de ordem formal, material ou regimental. Primeiramente, nomeio como relator da matéria o vereador Bruno Fernandes. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Alessandro. Vereador Flávio Miranda. Esse é do patrimônio da cultura, né? Eles estão destinando 80 mil reais para instalações de totens informativos. Eu não concordo, não. Nós temos uns prédios aqui. O próprio prédio da cultura, ele precisa ser feita uma reforma. Nós temos a estação de Martins com problemas. Temos a própria igreja centenária de Piedade de Paraupeba. Então, eu acho que não é o momento de a gente fazer esse investimento nesses totens, nessa propaganda informativa aqui. Então, eu peço para retirar esse projeto. Vereador Barrão. Eu até parabenizo, porque toda vez que vem desenvolvimento social, vem alguém aqui e dá uma explicação. Por exemplo, esse aqui também deveria vir, eu acho que é o mínimo, sabe por quê? Quando a gente olha aqui, ó, é totens, então é fazer propaganda, né? E será anulada o valor de crédito mencionado, seguindo dotação orçamentária, que seria um programa de promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio cultural. Então, às vezes, você está tirando da onde conserva para fazer propaganda. Então, é incrível, né? Então, o mínimo que deveria fazer, que eu agradeço, parabenizo de coração, o desenvolvimento social, a Zurma que veio aqui falar do outro projeto, né? Que é da saúde lá. Então, isso é interessante para a gente. Passa a transparência, passa a informação que a gente necessita nessa casa. E a cultura que simplesmente
tira da preservação, da manutenção, da conservação, né, do patrimônio cultural e leva para pôr totens, que é fazer propaganda. Então, quer dizer, e ninguém aqui para nos dar informação qual que é o objetivo mesmo desse projeto. É triste, mas, infelizmente, é o que a gente passa. Gente, respeitando o vereador, eu solicito a retirada do projeto. Não foi falta de convite, como a Denise está aqui, a representante da saúde também está aqui, eu convidei, mas algum previsto ter acontecido. Então, eu estou retirando ele de pauta, ele volta na próxima reunião de comissões, ok? Tá. Oi, Renata. Tá. Ô, Sandra, liga pro Gu para mim, pergunta se tem vontade para ele vir, ou a Vânia, por favor. Projeto de lei ordinário no 61 de 2018, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, comissões de Constituição, Justiça, Legislação e Situação Financeira, Orçamentária e Administração Pública. Parecer assessoria jurídica. O projeto não possui vício de ordem formal, material ou regimental. Primeiramente, no meio como relator da matéria, o vereador Ninho. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Questiono o relator se tem condições de emitir o parecer em relação ao projeto de lei número 61 de 2018. A favor. Em votação, o parecer do relator. Vereador Antônio. A favor. Vereador Bruno. A favor. Vereador Ninho, já falou a favor. Vereador Beto. Favorável. Vereador Xodó. A favor. Aprovado o parecer do relator por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 63 de 2018, de autoria do Poder Executivo, institui no âmbito do município de Brumadinho a política municipal de práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde e da outras providências. Comissões, as 3 comissões. Parecer de assessoria jurídica, o projeto não possui vício de ordem formal, material ou regimental, com sugestão de emenda. Primeiramente, nomeio como relator da matéria o vereador Antônio, que já foi secretário de Saúde, no momento que ele foi secretário, né, tinha essas práticas. Eu vou convidar a representante da Secretaria de Saúde, a Zurma, para ela fazer as suas considerações em relação ao projeto de lei e também para sanar dúvidas em relação ao projeto. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Em 2006, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Práticas Integrativas. Práticas integrativas e complementares são todas as técnicas milenares com uma abordagem do paciente como um todo. Seriam acupuntura, homeopatia, a medicina ayurvédica, terapia floral, reiki, enfim. Todas essas técnicas devidamente estudadas, devidamente embasadas, né? E essa política nacional, ela até na época em que foi criada e até hoje, ela não tem uma rubrica, ou seja, o município ele não tem de onde tirar do Ministério, governo federal, ele não tem de onde tirar os recursos, né? Porém, como é uma técnica
como é uma técnica que foi introduzida assim como uma especialidade, né? A gente consegue através de alimentar, né, a produção, de alimentar os dados, a gente consegue um recurso para o município. Qual é o objetivo de se tornar uma política municipal de saúde? Eu vejo 3 objetivos, tem mais, mas assim eu vou falar de 3 objetivos. Eu acredito que o primeiro objetivo, e esse eu acho que é um dos mais importantes, é que essas práticas no nosso município, reconhecidas e aprovadas pela população, ou pelo menos pela população que nós atendemos, ter uma garantia de continuidade. Pode entrar gestores que não são favoráveis, mas ela está firmada aqui, no município. Nós já estamos no município há 11 anos, sem onerar muito, né? Sem onerar muito o orçamento, porque são técnicas de baixo custo. O que a gente mais gasta lá são as agulhas de acupuntura, que são um pouco mais caras, mas assim, em vista, né, de outros, o orçamento é pequeno. O segundo objetivo, o primeiro é firmar, né, as práticas. O segundo objetivo é porque, sendo uma política municipal, estando firmado como uma política municipal, nós podemos trabalhar em cima de pesquisas acadêmicas, nós podemos elaborar trabalhos, nós podemos trabalhar mais para uma visibilidade, uma autenticidade melhor dessas técnicas, elaborando trabalhos, apresentando trabalhos, enfim. O terceiro objetivo me fugiu. Mas acho que esses 2 já estão bem tranquilos, o terceiro me fugiu. Mas, enfim, é isso, nós estamos há 11 anos, já trabalhamos, né? Já trabalhamos, assim, começamos muito pequenos, enfim, começamos atendendo funcionários, e depois ele foi crescendo. Hoje a gente está com uma gama maior de profissionais. Quero deixar claro que todos os nossos profissionais, com exceção de um, são todos concursados, são profissionais efetivos, todos legitimamente capacitados, né, nas suas funções. Estou agora à disposição de algum questionamento. Vereador Caio Braga. Bom dia. Bom dia, Novos Fares, pessoal que trabalha na Câmara, povo de Brumadinho, internautas. A única pergunta aqui que eu tenho, essa questão da rúbrica é para buscar recursos para a legalidade das terapias alternativas, né? A gente apenas está regularizando essas práticas que já são implantadas no nosso município. Sim. Certo. Não, só para... já estamos no município. Não, porque é uma questão muito válida, que a gente sabe que essas terapias, elas melhoram a qualidade de vida do município. E tudo que é para regularizar, não tem como eu ser contra. Tá ok? Muito obrigado. Vereador Flávio Miranda. Desculpa, gente. Bom dia aos meus amigos também, colegas vereadores, também o pessoal da Câmara e os internautas à mesa. Zurma, tudo bem, dona Zurma? É o que o Caio, é a mesma dúvida que eu tinha também, que o Caio já praticamente as mesmas palavras do Caio, do vereador Caio. E eu gostaria também que vai ter mais funcionários, vai ter mais servidores com essa criação da UPIC, ou vai continuar os mesmos servidores, os mesmos profissionais nessa área? Não, nós, inclusive, recentemente tivemos mais dois colegas, né, que foram, que incorporaram a nossa equipe. Então, nós estamos agora com 4 acupunturistas,
2 auriculoterapeutas, uma terapeuta floral, 2 reikianos e uma terapeuta de arte-terapia. Todas as técnicas que a gente tem lá, elas são aprovadas, elas foram implementadas pelo Ministério. Gostaria também de fazer uma indicação para a senhora, que também fosse levado essas técnicas para o interior. Casa Branca, Corte do Feijão, toda a região Aranha, Piedade, todas as regiões também, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de vir para a sede para ser atendido. Eu posso só ilustrar isso? O vereador Barrão, ele participou já, né, de um grupo. Nós tivemos um grupo de Tai Chi Chuan e os profissionais, eles deveriam ter percorrido todo o município, etc. Mas eu acho que não foi, na época, a gente estava começando, não foi muito bem amarrado essa questão. Eu tenho conversado com a coordenação estadual de práticas integrativas e é o intuito da coordenação estadual treinar terapeutas para fazer a auriculoterapia. Mas, assim, pessoas de preferência efetivos, para não correr o risco da gente perder, né, pelo caminho. Mas a gente tem esse intuito, esse objetivo de realmente expandir. E tem uma outra terapeuta que começou, ela é auriculoterapeuta, mas ela vai trabalhar com grupos. Então, os grupos são muito mais viáveis para a gente levar para o município, para as equipes. Eu quero participar e muito obrigado. Mas a vereadora Renata, desculpa. Bom dia a todos. Queria parabenizar em especial você, né, Zurma, também conhecedora das práticas. Eu sei que esse dinheiro que será depositado lá na sua equipe não será gasto, e sim investimento. E eu acredito muito na prática, acredito muito na prevenção, e acredito que a saúde terá um grande ganho agora legalizando. E é uma luta, né, de 12 anos aí atrás. Queria perguntar ao relator, que também já foi secretário de saúde, no dia da reunião aqui, nós sugerimos o que o Flávio acabou de falar, né, que se estendesse ao interior. Queria saber se não caberia uma emenda aqui falando o seguinte, que num período, né, de adequação aí de 6 meses, se pelo menos os distritos, né, não pudessem estar contemplando, né, das práticas, porque o nosso município, nós contamos com uma extensão tremenda, né, então que se fosse pelo menos nos distritos, né, Conceição de Itaguá, Piedade de Paropeba, Casa Branca, Aranha. Então, assim, eu não sei se caberia uma emenda, se a gente poderia sugerir, porque senão fica muito só aqui, né? E o pessoal do interior tem essas questões, né? Eles sempre reclamam, tudo acontece só lá, Brumadinho é só o centro. Então, eu gostaria de saber se a gente poderia sugerir, e não sei de que forma seria colocado também. E queria dizer, Zurma, que esse projeto, um ditado que cabe a ele é pedra mole em água dura, tanto bate até que fura, né? Nós, no mandato passado, a gente fez várias indicações, nesse mandato a gente fez o anteprojeto, então eu quero que você saiba que eu estou muito feliz, né, pelas práticas, por quem utiliza e por você, que eu acho que é uma conquista assim, super sua, né, da sua garra, da sua luta e do seu envolvimento lá. E queria te parabenizar. Viu? Obrigada. Questionou o Toninho, mas a gente primeiramente vai ver a legalidade, gostaria de consultar a assessoria jurídica, a viabilidade e a legalidade da emenda proposta pela vereadora Renata Parreiras. Senhora Presidente, senhores vereadores, servidores, cidadãos, presentes que nos acompanham, muito bom dia. A emenda vai implicar diretamente a alteração da política pública. Então, neste âmbito, enquanto iniciativa do vereador, fica como indicação. Vereador Maximiliano.
eu também nem pergunta, mas eu vou elogiar também, Zurma, porque nós fizemos, até você disse, sobre o curso, que era o Tai Chi, né, que foi muito bom, e na época era para fomentar e levar aqueles profissionais às outras localidades, ao município todo. E muitas vezes a dificuldade de levar esse trabalho é muito até por profissionalizar mesmo o Tai Chi Chuan, né? O NASF, você sempre estava ali em conjunto também, é uma dificuldade sim, né? Levar esses profissionais, fazer esse trabalho, mas é o que a Renata falou, acho que isso é de suma importância se levasse essas prevenções, que eu te digo que até muitas delas são as prevenções, né? Que é onde a gente deveria mais basear na qualidade de vida do ser humano. E é só parabenizar e falar que parabéns pelo projeto, por, né, agora regularizar ele e fazer com que o recurso venha, e você, como uma grande profissional, uma grande mulher que sempre esteve à frente, e que faça bom uso desse recurso, que traga bons frutos, né, para a população que tanto necessita. Parabéns. Zuma? Só para, que me lembrei agora, só para tranquilizá-los, e a nós também, porque não é o objetivo nosso ficar concentrado na sede. A política, a PEPIC, que é a política estadual das práticas integrativas, tem esse objetivo de disseminar as práticas. Inclusive, teve um curso de auriculoterapia, teve o ano passado, eu fui convidada também para ministrar a parte prática do curso, e envolveu assim, vários polos do Estado. E a coordenadora estadual que assumiu esse ano, ela também tem esse objetivo de disseminar. Vamos começar, é óbvio, com a auriculoterapia, que é uma técnica mais fácil da gente treinar, ensinar, do que a acupuntura, por exemplo, que é uma especialização de 2, 3 anos. Então, a auriculoterapia a gente consegue treinar esse profissional. E o reiki é uma outra técnica que a gente está querendo disseminar. Inclusive, nós temos, a nossa profissional, ela é mestre em reiki, então ela pode ministrar o curso, né? Realmente é o nosso desejo, é o nosso objetivo, disseminar, porque a gente vê a dificuldade, principalmente dos nossos idosos que vêm da zona rural para cá. Eu tenho 2 pacientes, um de 83 e a outra de 84 anos, e eles não faltam. Então, eu acho que se a gente fosse, né, fôssemos até eles, seria muito mais, né, mais fácil para eles, e a gente atingiria muito mais a população, né? Inclusive, também tem a questão financeira, porque o transporte encarece bastante, nem sempre a gente tem o vale para fornecer. Então, esse realmente é o nosso desejo. Eu acho que, a partir de agora, a gente, com mais profissionais, a gente consegue dar uma respirada e planejar, né, eu digo a médio prazo, porque teria que formar alguns, né? Mas a médio e longo prazo a gente consegue estar distribuindo as práticas no interior. Tá? Vereadora Renata Parreiras. Eu queria entender, a hora que o Gregorino fala que não tem jeito, por quê? Eu estava fazendo uma análise aqui, eu queria até que você analisasse também, Zurma. A proposta aqui é municipal, certo? Não haverá nenhum tipo de gasto, porque é tudo feito dentro da Secretaria de Saúde. Né? O dinheiro já está lá. Então, eu só queria entender o porquê de não existir essa questão da gente colocar a emenda e da gente determinar, né, principalmente nesses pontos aí que são dos distritos, uma vez que material já tem, funcionário já tem, inclusive são os efetivos, aqui no projeto fala que serão os efetivos. Queria só que você fosse um pouquinho mais claro para eu entender, por favor. E eu queria saber o ponto de vista da Zurma também. Eu acho o seguinte, todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa, eu programo médio, longo e curto prazo. E esse projeto aqui, né, já tem um longo prazo de 12 anos, nós já conhecemos, ele já tem todas a maestria e os conhecimentos necessários, agora só está fazendo mesmo uma reafirmação de uma coisa que já até existe. Né? Então, já existe, já está ok.
o porquê de não poder colocar? O projeto, ele trata da instituição da política. Então, quando nós colocamos assim, obrigatoriamente vai ser para tal comunidade, vai ser para as comunidades do interior, vai ser para os distritos ou para os bairros tais, aí está havendo uma interferência na atividade administrativa. Então, representaria a ingerência de poderes. As definições de políticas públicas são somente do Poder Executivo. Pelo que se percebe, o próprio Executivo está dizendo que a política já vai contemplar não só a sede, mas como as demais localidades. É só a questão, não, o Executivo está dizendo aqui que a política vai contemplar a sede, né, e também as demais localidades. Agora, a inserção no texto, aí seria uma interferência na política de governo. Alessandra, esse projeto dessa reunião extraordinária é um dos mais importantes para a saúde? Sim. Porque senão poderia, às vezes, tirar de pauta aqui e voltava na próxima reunião e fazer o que a Renata está querendo. Sugestão minha, entendeu? Não, é que, o Ivan, eu entendo o seu questionamento, mas é o seguinte, isso é uma questão que nós, enquanto Câmara, a gente não vai mudar. Não impede nada da gente aprovar e tentar, junto ao secretário, diante das condições dele, que ele amplie isso de uma forma que a gente não interfira diretamente na gestão do gestor. Todos concordam? Zurma? No artigo 4º, fala assim: deverá ser exercida respeitando a estruturação da rede de competência da cadeia produtiva da saúde, programando e executando de forma integrada, etc., etc. Quer dizer, já está contemplando a rede toda. Professor Ideraldo. Bom dia a todos, aos colegas, vereadores, né, aos funcionários dessa casa. Exatamente isso que eu marquei aqui rapidão aqui, quando eu ouvi, né, os colegas falando, porque exatamente, quando fala aqui no artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Brumadinho a política municipal de práticas interativas complementares em saúde. Chega lá no 4º e fala, dentro de uma ampla estratégia de desenvolvimento municipal a ser regulado pelo gestor de saúde no âmbito do município. Fala de novo. Quando chega lá no artigo 6º, ele vai falar, caberá à Secretaria Municipal de Saúde, através, aí vem assim, do município de Brumadinho. Então, se vira programa, não pode ficar só na sede, não. É um programa de saúde para o município. Se, por exemplo, a estratégia, né, se a estratégia, por exemplo, de ir até o município for, às vezes, mais cara, pode se inverter, de buscar também, naquele dia, no momento que você faz o levantamento, quem está precisando, né, de buscar o pessoal. Mas eu acho melhor ir até a todo o município, até a zona rural, onde tiver alguém precisando. Lógico, marcar uma data onde que se concentra mais pessoas, né? Aí nós temos aí os postos espalhados por todo o município. Então, é o que eu penso. Agora, nunca é errado pecar pelo excesso, mas a lei ela precisa ser cobrada. No momento que ela for aprovada por nós, ela terá que ser cobrada por todos nós também. Por que não está chegando em Casa Branca? Por que não está chegando em Piedade? E, aos poucos, ela pode estar chegando. Né? Ela pode chegar, por exemplo, nos pontos estratégicos do município. Né? Você pega o Aranha, que é um ponto estratégico fortíssimo, você pega Piedade, e até chegar em todos os cantos do nosso município, que é o objetivo principal para a aprovação desse projeto. Essa é a minha opinião. Quando vocês falavam, eu fui grifando, até chegar nessa conclusão. Quando você entrou com o 4º parágrafo, eu já tinha pedido a colega, a presidente, para poder falar um pouco sobre isso. Muito obrigado a todos. Zurma. Última fala. Em 2002, nós começamos, em março de 2002. E em final
de 2002, 2003, nós tínhamos dois profissionais, eu era uma, que a gente percorria a zona rural. Percorria, sim. Nós atendíamos em Aranha e Marinhos. Então, quer dizer, já foi um projeto, esse projeto já foi estendido para a zona rural. Nós tivemos umas dificuldades com transporte, porque a gente saía da sede, parava no Aranha e lá ficava esperando até o transporte conseguir levar a gente para Marinhos. Então, Tem muito carro aqui, viu, para ficar tranquilo. Então, aí eu já estou vendo que ganhou muito carro. Então, agora eu acho que, né, essa questão de transporte não seria mais um empecilho, mas nós já saímos também. Mas está sobrando carro, está devolvendo até carro da Câmara para a Prefeitura? Opa! Ô, Flávio, eu pedi que você respeite a fala do orador, por favor. Então eu quero falar daqui a pouco de novo, por favor. Tá bom. Você se inscreve para você falar, por favor, pela ordem. Vereador Marcos Barrão. Quando você fala dos carros, eu lembro que a dificuldade nossa do NASF de deslocamento, muitas vezes é isso. Você sai de Brumadinho 7, Aranha, tem que esperar, ficar, na hora que tiver um enfermeiro ou algo indo, seja ali Marinhos, aí sim você vai e muitas vezes você volta no outro carro. Tinha essa dificuldade de deslocamento mesmo. Mas acredito que, regulamentando, até se fosse o excelente, tivesse um próprio carro para suas práticas, né? Que aí sim fazia todo esse trajeto, né? Desenvolvimento com as outras localidades, todo o município. Isso seria interessante. É o que você diz, muitas vezes não tem um recurso para vir até aqui, a idade não ajuda, né? Tem os fazeres de casa mesmo, que muitas vezes, né, a família tem a dificuldade de chegar. E nesse interior, como eu trabalhei no NASF, tantos lugares que dá para fazer, né? Escolas, associações. Então, seria interessante até chegar a um ponto, quanto já está regulamentado, a ter o carro próprio, né, para as práticas. Seria interessantíssimo, né? Mas parabéns. Vereador Flávio Miranda. Dona Zoma, eu até concordo com a questão que a Renata quis colocar também no projeto, a emenda, e eu estava até pensando em retirar esse projeto para a gente ver se a gente pudesse colocar essa emenda conversando com o secretário de saúde e com o prefeito. Mas acho que não vai ter necessidade disso. Quanto à questão de transporte, a nossa presidente, Alessandra, ela já devolveu alguns carros para o prefeito, para o Neném, para alguns secretários aqui, para algumas secretarias, e eu até, os vereadores que concordar, que um desses carros da Câmara que foi destinado ao Executivo, que seja destinado para essa secretaria, para né, para a acupuntura, para esse trabalho que a senhora faz, que seja destinado para essa equipe. Porque essa dificuldade que a senhora passou, várias pessoas ainda continuam passando. Eu vejo pessoas trabalhando no interior que tem que ficar esperando o carro lá de Marinhos, de Sapé, de Casa Branca ou de outra região para vir embora ou para ir trabalhar. Então, eu acho que nós, primeiramente, a primeira coisa que devemos fazer é olhar o transporte, a estrutura para vocês trabalhar. Então, quanto à questão de carro, a senhora pode ficar tranquila que eu, junto com os outros vereadores aqui, a gente vai procurar e a gente vai pedir para destinar um carro para a senhora lá, para a equipe, para vocês trabalhar, ok? Só a título de esclarecimento, eu devolvi o carro assim, porque hoje a gente tem 5 motoristas na casa, que foi através de um ataque ao Ministério Público, e tivemos que mandar os contratados embora, e tínhamos 6 carros. Então, é uma realidade que a gente não ia utilizar, e eu não vejo justificativa deixar um carro aqui no tempo, sem utilização, tendo em vista que ele pode ser utilizado melhor pela gestão, pela administração. Como a Câmara não tem nada, a gente utiliza tudo aqui, e quando não tem utilização, cabe ao Poder Legislativo devolver. Eu devolvi, e a gente entra na mesma questão quando a gente de interferência. A gente
devolve o veículo ao Poder Executivo, e o Poder Executivo, dentro do seu âmbito de administrar, ele vai destinar esse veículo a setores que realmente, dentro da gestão dele, ele entender que for importante. A gente vai, manda com sugestão, a gente mandou com sugestão para a Unidade de Saúde Santa Efigênia, tendo em vista que lá é uma unidade que tem, a maioria, muitos acamados, e o veículo que está lá hoje, ele faz outros atendimentos, mas nós, enquanto vereadores, não temos poder algum de obrigar ao chefe do Poder Executivo a colocar o veículo em qualquer lugar que for, porque estaríamos contrariando o nosso limite enquanto legislador. Então, isso às vezes é uma coisa que muitos vereadores sabem, mas os nossos colegas internautas e outras pessoas podem não entender. Então, devolvemos porque entendemos que ele não tinha mais utilização por essa casa nesse momento. Vereador Flávio Miranda. Quanto à sugestão da senhora, lá para o Santa Efigênia, né? Então, eu te peço que as próximas sugestões que a senhora for passar para o Executivo, para o Prefeito, que a senhora tome uma opinião com a gente, uma sugestão com a gente antes, né? Então, porque é importante, igual as donas Zona aqui, está aqui, Zuma, né? Desculpa, Zuma. Então, está aqui até preocupada com a questão de transporte, que ela mesma já passou esses problemas, que ela não passe mais isso, né? Então, essa é a minha sugestão para a senhora, presidente. Ô, vereador Flávio Miranda, a questão que a Zuma colocou aqui é uma questão interna do setor, técnica, ela não reclamou nenhuma, ela se mencionou a questão dela. Agora, em relação a consultar os vereadores, eu acho que você também está interferindo na esfera administrativa dessa casa como presidente, porque quando eu recebo qualquer tipo de denúncia, por mais que seja escabulosa, que não tenha nenhum tipo de inverídica, quem responde por essa casa hoje sou eu. Então, dentro dos poderes, dentro da legitimidade como presidente, eu vou assumir, né, os ônus e os bônus. Então, o que relaciona as questões administrativas dessa casa compete exclusivamente à minha diretora. Espero que você entenda, é uma questão que eu acho que, muitas das vezes, é muito simples a gente tentar transferir a responsabilidade, porque a presidente poderia ter dado para a Casa Branca, a presidente poderia ter feito isso. O presidente não pode nada, enquanto compete ao Poder Executivo as devoluções. Mas dentro da casa compete a presidente, sim, a responder por todos os atos dessa casa administrativamente e também para tomar as decisões que ela achar pertinente no momento. Presidente, a gente aqui só tem valor só na hora do voto. Só quando tem uma reunião extraordinária, quando tem uma coisa, um projeto que vem para cá, goela abaixo, igual, por exemplo, esses aqui mesmo. Então, eu acho que o mínimo que a senhora poderia fazer dentro da Câmara, dentro do trabalho legislativo, que a senhora hoje preside, é conversar com a gente, trocar uma opinião com a gente. Só não tem obrigação nenhuma mesmo de falar com a gente. Eu vou devolver 1 milhão para a Prefeitura, vou devolver 200 mil reais para a Prefeitura. Mas todas as coisas que é destinado aqui, que sai da Câmara para a Prefeitura, parece que já é indicação da senhora. Ô Flávio, eu só quero falar com você o seguinte, que isso é uma questão que você está ingerindo na minha gestão como presidente da Câmara. Em relação ao seu voto, é democracia. Você vota como você quiser e da forma que você quiser. Não cabe a mim e nem nenhum dos nossos pares realmente interferir no seu voto. Eu creio que eu não estou interferindo no seu voto hora nenhuma. O projeto está aqui, eu estou fazendo a minha obrigação, que é colocar para apreciação dos colegas, e os colegas realmente se entender que esse projeto não é importante, não tem interesse público, e que ele não deve ser votado, que o plenário decida pela rejeição desse projeto. Caso ele ache importante, que ele aprove. Então, é esse meu trabalho como presidente. Questiono o relator se tem condições de emitir o parecer em relação ao projeto de lei 61. Desculpa, 63. Ivan. Bom dia a todos. Bom dia, Zuba.
esse projeto, tem que parabenizar ele, eu acho um projeto aplausivo, uma vez que gera uma educação do jeito que você leva a informação para o paciente, no dia que você falou, levar de casa em casa, igual a gente está querendo, ver se faz uma forma que ele pode ser revisto. Eu aconselho, Alessandra, na minha opinião, talvez você tire de pauta aqui, que a gente faz uma reunião extraordinária segunda-feira, o que for, que seja terça-feira, ver o que dá para poder clopar nele aqui, para poder ganhar mais valores para eles, entendeu? Porque nós aqui não está ninguém contra o projeto. A intenção nossa é de implementar mais coisa nele aqui, para ficar melhor do que está, entendeu? Isso é na minha opinião. Eu vejo ver o que pode ser feito, a gente senta com o executivo lá, vê o que dá para colocar, o que não dá. Coloca o requerimento do vereador em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Ô, Ivan, você votou, você te pediu o requerimento, você está votando contra ele. Rejeitado o requerimento do vereador Ivan. Gente, é o seguinte, quem tiver a favor do requerimento do vereador, os vereadores me manter-se sentado. Quem não concordar com o requerimento do vereador, levantar-se, manifestar-se. Quem levantou foi contra o requerimento do vereador. Quem ficou sentado foi a favor. A pergunta minha, quem for, né? Já foi rejeitado o requerimento, então podemos continuar? Claro. Podemos? Não vai cair que a gente volta de novo. Até o Ivan botou conta do requerimento dele. Aí vocês querem o quê? Vai entender. Mas tem uma questão no regimento que fala que a gente pode rever, né? Neste caso aqui, o Ivan, coitado, né? Ele se não, rever votação não volta não, Renata, já foi decidido isso. Senão teria que voltar a votação. Ô, Alessandra, quando se está em votação, eu queria até que a assessoria jurídica manifestasse sobre isso. No momento da votação, a gente pode pedir a revisão da contagem dos votos, correto, Gregorino? Pode pedir sim, até o momento que a presidente anuncia o resultado. Eu já dei como rejeitado. Exatamente, mas que há a possibilidade, sim. De revisão enquanto enquanto não anunciado. Nós estamos no calor da coisa aqui. Não, mas eu tinha anunciado que foi rejeitado. Isso foi... Continua, né, gente? Então, questiono o relator se tem condições de emitir parecer em relação ao projeto 63 de 2018. Sim. Eu só queria falar algumas coisas aqui, porque eu acho de grande valia a intenção do projeto, uma vez que está regulamentando as práticas complementares, integrativas, no âmbito do município. Com esse projeto de lei, com certeza, já neste orçamento deste ano, já vai vir uma rubrica orçamentária definida para tal. Eu quero aqui de antemão parabenizar Zurma, Dr. Jurgen, Cláudia Froed, lá com a sua farmácia homeopática, com a sua horta de plantas medicinais, que começaram isso lá em 2002 com muito sacrifício, né, Zurma? Mas vendo esse projeto de lei aqui e o Poder Executivo regulamentando essas práticas, eu me sinto com vocês vitorioso, uma vez que a insistência e a iniciativa de vocês gerou o reconhecimento. Isso é muito bom, e você sabe que quando eu estive lá, eu sempre fui a favor dessas práticas, e entendo que a partir deste projeto de lei e da aprovação dele, que com certeza será aprovado pelos pares, pela iniciativa, me sinto com você, acho que você se sente uma vitoriosa e os outros profissionais da área também. Tá? Eu sou extremamente favorável a este tipo de projeto, uma vez que nós estamos incluindo mais uma política de saúde pública a nível de SUS Brumadinho. Então, de certa forma, a partir de ser política pública no âmbito do SUS Brumadinho, vai atender o município como um todo. E isso eu só venho a parabenizar. Tá? Eu sou extremamente favorável ao projeto. Vereadora Renata.
Olha só, Toninho, por que da minha insistência da gente repensar? Veja bem, se a gente tivesse conseguido colocar aqui, pelo menos nos distritos, o orçamento talvez viesse com um foco diferente. Zurma está aqui, não me deixa mentir, 12 anos, até falta de agulha nós já tivemos lá. Então, se a gente tivesse uma coisa mais abrangente, até o orçamento, talvez, porventura, seria também repensar de uma forma diferente. Do contrário de colocar 100, colocaria 200 mil. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, é por isso eu acho que nós aqui somos 13 cabeças pensantes e a gente tem que pensar em ampliação, em ganho, já que está todo mundo parabenizando, sabendo da importância, trabalhando a prevenção. Quanto mais se investir na prevenção, menos doentes a gente vai ter. Quanto mais interferência tiver no interior, melhor será, menos aplicação com a saúde a gente vai ter, porque vai estar trabalhando a prevenção. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente deveria até mesmo insistir, porque se a gente insistir, eu tenho certeza que o montante do orçamento seria outro, né? Então, é só uma contribuição. Eu já entendi o seu posicionamento, né? Eu concordo com o que você, aliás, eu respeito o que você está falando, mas era uma forma só da gente pensar macro e não micro, como é. Porque do jeito que está sendo, nós vamos continuar só com o centro sendo privilegiado? Sim. Daqui 4, 5 anos, nós vamos estar lá batendo na porta só da policlínica. Aguarde. Vereadora Renata, lembrando que a gente ainda tem a peça orçamentária que vai ser votada neste ano, que a gente pode incluir a rubrica e fazer os remanejamentos e contar, né, com a legalidade, a gente fazer essa inclusão, sim, e colocar o orçamento. Claro que quando a gente coloca o orçamento em alguma rubrica ou CRI, a gente tem que tirar de algum lugar. Isso é fato. Então, se o Poder Executivo não trouxer essa alteração, a Câmara tem legitimidade para fazer isso, só por um título de cumprimento. Renata, eu pus meu posicionamento a esse, sou favorável, mas só, né, vou reforçar, a partir do momento que se cria um projeto de lei e o serviço está sendo incluído no Sistema Único de Saúde, com certeza vai haver uma rubrica orçamentária no Fundo Municipal de Saúde, né, que vai atender a demanda dessa lei. Entendo que, como você mesmo falou, nós somos 13 pensantes, cabe a nós também estudarmos com muita clareza a demanda, né, das práticas integrativas e complementares, né? Aí nós temos pessoas como Zurma e os outros profissionais da área envolvidos, para ver a necessidade financeira deste programa. E eu acho que a lei aqui também, pegando as palavras do professor Ideraldo, ela é abrangente. A partir do momento que você inclui um serviço, né, no âmbito do município, eu entendo que isso não vai ficar só aqui no centro de Brumadinho. Nós temos vários PSFs em todas as localidades do município. Eu entendo que essa prática, sim, ela terá que ser estendida, o que eu entendo na lei, a todos esses PSFs. Tá? Só te falando a minha opinião, porque eu entendo que a lei está bem abrangente a partir do momento que ela fala, é no âmbito do município, não é no âmbito da sede do município. Então, eu entendo que o município de Brumadinho são nossos 5 distritos, e nossa rede de PSF, que atende a comunidade como um todo. Encerra essa discussão. Aí já deu parecer, vamos em votação, parecer do relator. O vereador Antônio já foi a favor. Bruno. Senhora presidente, senhor relator, com as emendas que foram sugeridas. Isso, com as emendas. Bruno. A favor. Caio. A favor. Ninho. A favor. Beto. Favorável. Ivan. Favorável. Flávio. Favor. Xodó. Favor. Aprovado por unanimidade o parecer do relator com emendas em relação ao projeto de lei número 63 de 2018. Como a gente solicitou à Secretaria de Cultura um representante, estamos aqui com o Elbert Fernandes, então retornaremos ao projeto de lei número 60 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, comissões, Constituição, Justiça e Legislação, e Fiscalização Financeira Orçamentária e Administração Pública,
Como a gente já tinha nomeado como relator o Bruno, eu convido o Elbert Fernandes para fazer suas considerações em relação ao projeto de lei e deixando os vereadores os questionamentos que forem necessários. Bom dia a todos. Eu me chamo Ebert, sou historiador da Secretaria de Turismo e Cultura. Explicar um pouco a razão de ser disso. A gente está falando aqui principalmente do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, que hoje ele gira em torno de R$880 mil, dos quais quase R$500 mil eles são destinados para a restauração da primeira etapa da Matriz de Piedade. Os outros recursos eles vão ser alocados na restauração da Estação de Marinhos, estação essa que, inclusive, alguns dias atrás, nós fomos contemplados com o recurso do Fundo Estadual de Cultura, de um projeto que a Secretaria escreveu, e no meio de quase 800 projetos a gente também foi aprovado. Restauração da Fazenda dos Martins, reparos em algumas igrejas do município, como Igreja do Aranha, Melo Franco, São José, Águas Claras, material gráfico, e a solicitação específica aqui são de totens informativos sobre os bens patrimoniais. Lembrando que alguns meses atrás, nós até viemos aqui, explicamos sobre a necessidade do crédito suplementar, foi suplementado em R$700 mil, para custear todas essas ações. Uma vez feito isso, nós fomos propondo os gastos. E quando nós encaminhamos para a Procuradoria esses totens, foi nos informado que não dava para gastar na rubrica que estava, que era outro serviço de terceira de pessoa jurídica. E que esses totens, na verdade, eles deveriam estar alocados em equipamentos e materiais permanentes, devido à natureza deles. Então, assim sendo, e por ser fonte 200, não daria para a gente gastar na rubrica que estava. Então, por isso que nós solicitamos que fosse feito justamente esse crédito adicional especial, para que a gente pudesse gastar com esses totens, porque onde que o recurso está alocado hoje, que é das pessoas jurídicas, não dava para ser gasto. Então, por isso que nós solicitamos. O do turismo, que aqui vocês vão ver que é o projeto 61, ele fala de abertura de crédito adicional suplementar, em R$2 mil. Por quê? Haja vista que a Secretaria de Turismo e Cultura, e nós temos, os recursos que nós temos, tanto no Fundo de Patrimônio Cultural, quanto no Fundo de Turismo, eles são oriundos de ICMS no critério turismo e critério patrimônio cultural. E o ICMS, ele gera uma pontuação devido às ações que nós executamos no município. Essa pontuação, obviamente, resulta em recursos. Então, por que nós dividimos parte desses totes, parte desses valores, para serem custeados com o Fundo de Turismo? Para que o município aumente a sua pontuação no ICMS critério turismo e assim também possa arrecadar mais. Lembrando que todas essas ações que nós descrevemos aqui são custeadas pelo fundo, elas também vão resultar numa maior pontuação, o que vai gerar também maiores recursos para a gente futuramente. Então, essa é a razão de ser porque que a gente pediu esse crédito suplementar e o especial. Vereador Valci. Bom dia à mesa, bom dia a todos. Como você falou aí, desse recurso, né, que vai ser destinado para a reforma desses patrimônios, o valor que vai ser gasto em cada obra, você tem já aí o valor destinado para cada obra, exemplo, Estação de Marinhos, Fazenda dos Martins, e quais seriam os pontos turísticos aí que vocês estão pensando em reformar? Porque aí me desculpa, mas eu não ouvi falar aí nada sobre a igreja de São José do Paropeba, que ela não é tombada, mas quem não sabe, é um patrimônio que foi construído pelo bandeirante Fernão Dias e está lá esquecida por nós, né? Não vou dizer por A ou B, vou dizer por nós. Eu gostaria de saber o valor que vai ser gasto em cada obra e se essa igreja está incluída. Sim, eu até falei aqui, São José, Águas Claras, Melo Franco e Aranhas, justamente. Esses valores eles já estão definidos, na verdade, esses valores já estão definidos há algum tempo. E no início do ano, como nós fazemos no Conselho todas as vezes, nós voltamos, e foi na ata do Conselho aqui do dia 26 de abril. Nós aprovamos o planejamento do Conselho de 2018, do qual estava aqui pré-definido. R$400 mil para restauração da Matriz de Piedade, só que esse valor já foi aumentado, hoje ele está em R$472 mil. R$100 mil para restauração e instalação do Centro de Referência dos Afrodescendentes na Fazenda dos Martins, isso inclui
o uso das antigas senzalas e a restauração da capela. R$ 140 mil para a restauração da estação de Marinhos. Além desses 140 mil, a gente, como eu disse aqui, a gente já conseguiu mais quase 60 mil reais via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Nós conseguimos o FEC, na verdade, o Fundo Estadual de Cultura. Então, nós já conseguimos esse recurso, é um recurso direto, não precisa ser captado. E a gente já está tentando, via Ministério Público e MRS, a outra parte do recurso, que ainda está faltando quase 100 mil reais ainda, para a gente conseguir restaurar a estação de Marinhos. E além de alguns detalhes técnicos que a MRS também tem colocado e a gente tem tentado negociar. Além disso, a gente colocou também desses convênios para as igrejas, pequenos reparos. Então, esses pequenos reparos eles vão variar muito de igreja para igreja, mas eles estão em média de 12 a 15 mil reais por cada. 15 mil reais para São José. Desculpa fazer um parênteses aí. Já foi aprovado, votado, mas eu me sinto assim um pouco impotente, né? Quando eu ouço falar Fazenda dos Martins, só 100 mil reais. É o maior patrimônio que nós temos hoje no nosso município, a Fazenda dos Martins, né? Patrimônio histórico, só 100 mil reais. Eu me sinto também impotente, apesar que está tudo definido já, só 12 mil reais por uma construção que foi feita pelo bandeirante Fernão Dias, que podem historiadores irem a Ouro Preto, que vão estar lá, encontrar registros lá. Foi construída pela equipe direta do Fernão Dias. Há poucos dias tive uma reunião na série de cultura, onde Maria Lúcia participou, representando o GU, falamos de alguns pontos turísticos de Brumadinho. Quando eu mencionei Fernão Dias, historiadores franceses falaram comigo que já tem conhecimento dessa história na França, que vieram em Ouro Preto, levantaram dados e tem esse levantamento. O Caio, que é da comunidade de lá, acredito que nós dois poderíamos encabeçar isso juntamente aos outros vereadores para que possamos ter um olhar diferenciado para a Fazenda dos Martins e a Igreja de São José Poropéu. Diga-se de passagem que já foi até cenário de novela em horário nobre da Rede Globo. Não estou aqui fazendo propaganda para a Rede Globo, mas olha o tamanho da importância da obra, né? Qual o setor de Brumadinho que teve em horário nobre de uma emissora do porte da Globo mundial, não digo em Minas, né? 12 mil reais, eu me sinto também omisso por causa desse valor. Então, se tiver como a gente rever isso aí, legalmente, eu convoco os 12 vereadores aqui comigo, 13, para que a gente possamos rever essa situação. Só explicando, vereador, um detalhe. 12 mil reais porque o Poder Público, em 2009, assinou um TAC, que aquela fazenda ela foi restaurada e quase R$1 milhão de recurso público foi gasto ali. Então, na verdade, existe um TAC que isso que a gente está fazendo é um cumprimento das ações do Poder Público que ficou. Já foi executado R$1 milhão na Fazenda dos Martins? Quase R$1 milhão para ser restaurada. O TAC entre mineradora e Poder Público. O sobrinho da proprietária gastou quase isso do bolso dele, hora nenhuma falou com ninguém nada. Não, existe um documento Luiz Campos. existe um TAC, que, inclusive a restauração. Eu posso falar que lá é cozinha no caminho da minha roça, então paro lá, tomo água, tomo café com a proprietária. A gente só vamos respeitar a palavra, o vereador Malci, depois conheço cada palmo daquela casa, né? Então, como eu sou da região, eu falo que primeiro a gente briga pela nossa casa, para depois olhar o vizinho. E eu fico um pouco impotente. E convoco os nobres vereadores para que possam, juntamente comigo, indiferente de concordar com a minha opinião ou não, mas pensem bem, 2 obras de cenário mundial que temos em Brumadinho, né? Então, eu peço para que possamos rever essas questões aí. Convoco a todos. Só deixando claro, vereador, mais uma vez explicando, os R$100 mil não é para a restauração da fazenda, que ela já foi restaurada. Custou quase R$1 milhão nesse TAC. O TAC é público, é só acessar. O que, na verdade, esses R$100 mil, eles são para a montagem do centro de referência dos afrodescendentes nas 2 senzalas que estão lá embaixo e para a recuperação da Capela de Santana, que está logo depois da escada. É isso que os R$100 mil vai fazer. Além da obra de acessibilidade, para quem conhece a fazenda sabe que é um declive considerável, meio a pedras e meio a
a gramas. Então, na verdade, esses R$100.000 não é para recuperar a fazenda. A fazenda Então, eu ela peço já a está você, recuperada. peço a você. Valci, com a palavra, deixa ele manter, continuar, terminar. À exceção da matriz de piedade, a Fazenda dos Martins vai ser o segundo bem que o poder público mais gasta dinheiro, mais gasta recursos. Só vai ser superado pela matriz, que o projeto ele é muito mais voluntoso, em sentido financeiro, mas foram-se gastos uma quantia considerável ali, sim. Vereador Valci. Ok, depois de suas explicações, eu vou encaminhar documentos à Secretaria de Cultura e, em breve, vou manifestar aqui sobre o assunto. 15 para São José, 15 para Aranhas. Isso. E só lembrando que esse valor, quando a gente fala desse valor, a gente foi em todas as igrejas, nós fomos em todos os locais, esse valor não foi tirado da nossa cabeça. São os reparos que eles apontaram para que a gente pudesse executar. Renata, inclusive, na época era secretária, ela lembra disso. Nós fomos em todas, esses reparos não fomos nós, secretaria, que apontamos. Nós apontamos a ajuda. O reparo, a ação em si, foi a comunidade, as paróquias locais que apontaram para a gente essa necessidade. Entendeu? Então, por isso que esses valores. É 15 para São José, 15 para Aranha, 15 para Águas Claras, 12 para Melo Franco. Não, é porque a do Melo Franco, de todos, é que está em melhor estado de conservação, por isso que o recurso mais. E 12 para de Marinhos, que eu esqueci de citar aqui. Águas Claras foi quantos? 15. Vereador Maximiliano. Eu até questionei aqui mais cedo, sobre essa anulação, que para mim, totens, né, é nada mais que placas, propagandas, e tirando do programa de promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio público. Eu quero que você só dê uma explicada sobre essa anulação dessa rubrica. Aqui está anulando. Será anulada. Sim, é porque esses R$80.000, quando a gente fez o processo licitatório, que ele está até aqui, e a gente caminhou para a Procuradoria, foi nos dito que não dava, por causa da natureza do produto, para que ele encaixasse em pessoa jurídica, que ele deveria encaixar em equipamentos permanentes. E não tem equipamentos permanentes na dotação do Fundo de Patrimônio Cultural. Então, por isso, não tem essa dotação de equipamentos permanentes, algo que, por exemplo, já tem no Fundo de Turismo. Então, nós precisamos dessa dotação de equipamentos permanentes para que a gente possa executar esse projeto dos totens. Até voltando, Valci, quando você fala de impotente, aí eu passo aqui a nós todos, porque a impotência muitas vezes se causa na votação da lei orçamentária, que é aprovada por nós mesmos, porque você se tira recurso da saúde, da educação, dá uma miséria de recurso para o turismo, que eu acho que é o potencial hoje, que nós vivemos um município minério dependente, né, que não sei até quando vai chegar, mas nós temos um potencial tão forte no turismo, aí você pega a lei orçamentária, aquele recurso desse tamanho. E quando você vai na obras, né, que foi principalmente esse ano, ele dobra o orçamento. Aí você fala assim, aí tem assim mesmo. Aí eu noto que nós, vereadores, antes de votar a lei orçamentária, nós devíamos analisar e pensar assim, onde vai ser feito tanta obra em Brumadinho, com esses quadros? Tem muito a fazer, isso tem, mas até agora não apareceu dentro desses 42 milhões, que eu veja da tal importância. Então, talvez tira de recursos de tantas pastas importantes, não dá o recurso àquelas que são tão importantes, que eu acho no nosso município, que é o turismo, que eu acho que poderia potencializar o nosso município de uma tal forma, e não. Então, aí você vem aqui, você depara com, né, crédito suplementar especial, porque a rubrica não existe, até eu acho que quem fez o orçamento, talvez, poderia ter, né, se analisado melhor, que aquilo, muitas vezes, o que vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, né, não analisa de uma forma. A gente vê até pela que veio aqui com os erros gritantes de português, que eu falei com a Vânia aqui um dia, que é uma vergonha, né? E
eu ia te perguntar até quando começou essa restauração da Fazenda dos Martins, no custo de 1 milhão, você tem o ano que começou? O ano, se eu salvo não estiver enganado, foi 2012, 13. Ela terminou em 2015 por completo, a restauração. Ah, então em 2012 começou, acabou em 2015, foi gasto 1 milhão nesse período. Quase R$1 milhão. Nessa restauração. Sim. E eu ia te perguntar uma outra. A de Piedade. Por que até hoje, olha para você ver, nós passamos abril, e por que até hoje, que eu falo que é uma emergência que é a Igreja de Piedade, por que até hoje não começou essa restauração dessa primeira etapa? Bom, vereador, como o senhor deve saber, a gente já publicou 2 vezes o edital. Esses 2 editais não foram contemplados, não foram impugnados, ninguém apareceu nem para questionar o edital, nem para falar que estava errado, nem para falar que estava certo. Para a gente também foi uma surpresa muito grande, por 2 vezes, e agora nos próximos dias vai ser publicado pela 3ª vez o edital. O que nós da Secretaria fizemos? Nós entramos em contato com algumas empresas e procuramos saber o porquê que não houve interesse de nenhuma delas aparecerem aqui. Inclusive também entramos em contato com a Mitra, que é o proprietário, a Mitra Arquidiocesana. Aliás, o tempo todo, que fique bem claro, que o projeto de restauração, ele não é só da Secretaria de Turismo e Cultura, não. Ele é do proprietário, principalmente ele é de responsabilidade do proprietário, que é a Mitra Arquidiocesana. Então, todas as nossas ações, elas são levadas à Mitra, elas são aprovadas na Mitra. Então, assim, não é só a Secretaria de Turismo e Cultura que tem feito isso, não. O proprietário, a Mitra, ele está, constantemente a gente está em conversa e discutindo essas ações. O que acontece? O que essas empresas nos passaram? Porque o projeto que nós temos é o mesmo projeto que a Prefeitura contratou a Fundep, Fundação de Pesquisa da UFMG, e a Fundep, nesse projeto, o que acontece, o que eles alegaram? Que a Fundep coloca que o engenheiro e o arquiteto, ele poderia permanecer na obra 4 horas por dia, para essa primeira etapa. Só que 4 horas ficaria inviável para as empresas mandar um engenheiro e um arquiteto aqui. Então, haja vista que ficaria inviável, e o custo iria aumentar consideravelmente, eles acabaram não sendo tão atrativo assim o projeto. Embora o projeto hoje ele é de R$400 mil, pode parecer muito, mas a nível de restauração, R$400 mil não é nada. Então, assim, isso não é algo tão atrativo. E algumas coisas que a gente deixou claro, e a gente não vai tirar do edital, como, por exemplo, que a empresa seja especializada em restauro, ou seja, isso já inviabiliza todas as construtoras do município, por exemplo, a fazer isso. Então, são coisas que a gente não vai abrir mão. E isso, na verdade, que a gente entende que é muito importante e vai manter até o fim, isso, na verdade, inviabiliza um pouco. E é esse, na verdade, o motivo. Então, o que nós fizemos para a terceira etapa? Nós acrescentamos e aumentamos o valor, por isso que aqui está 400 e depois passa para mais, porque a gente aumentou esse valor administrativo, entendendo que se esse era o motivo porque as empresas não estavam aparecendo, não custava o fundo, o conselho, a secretaria fazer uma proposta de aumento para isso, para que esse edital fosse contemplado. Não é? E a segunda etapa, como também já é de conhecimento de todos, o poder público conseguiu, via lei de incentivo, R$700 mil, que é toda a segunda etapa, no qual a gente já está inscrevendo na Lei Rouanet esse projeto também, para que não haja espaços da primeira até a segunda etapa. A gente iniciou recentemente com a paróquia e com a Mitra uma campanha de arrecadação de recursos, mas a situação econômica do país não é das mais fáceis, é evidente que isso tem acontecido de forma muito tímida. Mas, resumidamente, a nossa maior dificuldade hoje é os recursos para a terceira etapa, porque para a primeira e para a segunda a gente já tem recursos garantidos. O que falta, na verdade, são os recursos da terceira etapa, que a gente está tentando buscar parceiros, também via lei de incentivo, via todas as formas que a gente tem conseguido buscar. Vereadora Renata Parreiras. Bom dia, Herbert, seja muito bem-vindo. Você sabe mais do que ninguém a minha preocupação que eu tenho com as questões patrimoniais. Queria falar para o Valcir e para os meus colegas também, assumir a culpa, porque a partir do momento que a gente vota no orçamento imoral, que deixa 1% destinado à cultura, sendo com a infinidade de riquezas culturais que a gente tem do município, todo mundo aqui está errado, inclusive eu que votei. Apesar de ter falado, questionado, mas não adianta, e aí sobra apenas uma média de 2 milhões, que eu nem sei se vai dar 2 milhões, de acordo com a arrecadação, para a cultura. Queria só também tranquilizar aos vereadores aqui, que tem um ponto em discussão, Herbert, eu queria que você até me corrigisse se eu estivesse errado, é o seguinte,
nós temos que ter pontuações, porque é de acordo com o que é executado na secretaria que vem dinheiro para o fundo, ok? Então, aqui nós estamos anulando uma rubrica, o que o Herbert falou aqui é muito importante, 80 mil, quando a gente fala 80 mil para restauração de Piedade Propeba, é irrisório, não é nada, porque lá hoje a restauração vai ficar em torno de 300 mil. E vai retirar dessa parte, né, desse fundo de restauração, para fazer os totens. Eu queria que o Herbert também explanasse um pouquinho a respeito da importância dos totens, que é mais uma contribuição para as pessoas que vêm até o município se identificarem, se localizarem. Então, é uma nova opção que se tem em relação às questões de localização. Correto, Herbert? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente preocupa muito, né, por exemplo, neste caso, de se criar novos mecanismos. E a gente esquece muito que o modismo agora é preservar o que se tem. Então, quando você fala lá da restauração de marinhos, eu lembro que a Marta ainda era e a gente já tinha problema com a MRS. Né? Então, vai criando tanta expectativa nas pessoas. Eu queria que você falasse mais um pouquinho como é que está o adiantamento, porque até onde eu sei, na última conversa com a MRS, eles falaram que não iria fazer nenhum tipo de investimento ali por causa da periculosidade da linha. E que para fazer uma restauração lá precisaria de fazer, né, a travessia, e o que não vai acontecer, que ele falou que é inviável, que é caro. Então, queria que você falasse mais um pouquinho. Outra coisa também, aproveitando que você está aqui, né, essa questão aí, a ata é datada dessa destinação, dessas verbas aí que você citou, a data é de quando? 12 de abril? 26 de abril, mas alguns valores foram alterados futuramente. Eu lembro. Sim. É 26 de abril desse ano. Sim. Tá. E aí esse ano já foi feito, porque essa expectativa ela é do ano passado, que a gente fez o levantamento do que precisava, aí fechou o ano, não repassou, as comunidades ficaram a esperar esses recursos, que eu me lembro bem que nem era esse valor para Melo Franco, era bem menor, certo? E aí gerou uma grande expectativa e não foi repassado. Aí esse ano, em abril, gerou expectativa em abril de novo e até hoje não foi repassado. Tem perspectiva de qual será o prazo para se realmente efetivar a entrega desse dinheiro para as comunidades? Já começaram algumas deliberações nessas questões. Aí eu gostaria de que você pontualizasse para mim também, tá? Só isso, porque senão fica muito extenso. Ué, pode responder, vereador. Vou começar pelo ICMS, conforme a Renata disse, todas as nossas ações, e eu falo tanto do patrimônio cultural, que eu sou responsável, quanto do turismo, elas são pautadas em normas do Estado, que vêm principalmente a critério do ICMS. Por que as nossas ações são essas? Porque são ações que geram recursos. Então não adianta a gente esquecer dessas ações e ficar sem recursos para trabalhar. Todos esses, por exemplo, para vocês terem ideia, esses 880 mil reais que estão lá no fundo, todo ele é alocado de ICMS. E como que ele é feito? O Estado ele estabelece critérios, todo ano, esses critérios mudam, esses critérios você tem que cumprir, de acordo com que você cumpre esse critério, ele gera uma pontuação, essa pontuação é multiplicada em valores, e você recebe esses valores mensalmente. Então, todas essas ações, inclusive dos totens, todas elas são ações plausíveis de serem pontuadas. Então, o que a gente propõe não é gasto, é investimento. Os totens, pode parecer meio assim, banal, né, você pensar de totens, de placas, mas isso é fundamental. Nós trabalhamos muito na secretaria com a ideia de estruturação, de capacitação e de promoção. Então, não se trabalha o patrimônio cultural se você não promover o patrimônio cultural. Porque o que faz dele um patrimônio cultural é o uso coletivo que ele tem, a memória coletiva que é atribuída a ele. Então, se não tiver pessoas ali, elas não vão acessar. Mas aí talvez pense, mas existem outras formas de divulgar? Existe, e nós estamos trabalhando nela. A prefeitura, a secretaria especificamente, em breve vai lançar um portal exclusivo para o turismo do município. Mais para frente vai lançar um aplicativo, material gráfico, por exemplo. No próximo mês nós vamos ter uma licitação do primeiro conjunto de materiais gráficos de promoção do patrimônio cultural municipal, por exemplo. É um material, por exemplo, que a Renata sabe do que eu estou falando, é um material muito bem feito, que a gente tem assim, tentado há um tempo já executar, e até que enfim ele vai sair. Então, ou seja, quando a gente fala do totem de forma isolada, parece que é só uma ação de colocar totens e placas. Sim, mês que vem a licitação acontece. Então, é um conjunto de ações, na verdade, que visam promover
E aí, quando a gente fala de restauração de Piedade, Fazenda dos Martins, da Estação de Marinhos, é um conjunto de estruturação também. Então, porque é muito fácil e cômodo a gente falar do turismo, mas o que a gente faz para fomentar esse turismo? Não é? A gente faz com fomento, com promoção, com estruturação do espaço, capacitando as pessoas que moram nesses espaços. Recentemente, a Secretaria começou um projeto muito interessante, que convido depois vocês a participarem, que é de turismo de base comunitária nas regiões remanescentes quilombolas. Tem um potencial turístico enorme naquelas regiões, mas eles têm uma dificuldade de trabalhar esse turismo, de como expor o produto, de espaço para isso. Nós estamos trabalhando lá. Quando acabar lá, que é um curso de 6 meses, nós vamos para Piedade, que já tem uma vocação religiosa muito mais diferente do que... E depois a gente virá para o centro. Então, ou seja, a gente tem tentado, de todas as formas possíveis, estruturar esse turismo na cidade. Marinhos, agora, respondendo sua pergunta sobre Marinhos, Renato, o que acontece? De fato, a gente sempre, nos últimos meses, a gente teve um impasse muito grande com a MRS, no sentido de sempre da MRS ver alguns entraves, principalmente no nível de segurança. Quanto a isso, nós acionamos o Ministério Público, que era a única forma que a gente tinha, porque senão a estação vai cair, e aí ela só não caiu de vez porque o Poder Público, anos atrás, ainda fez um certo remendo, colocou uns tijolos nos telhados lá, mas a ação de vândalos lá é constante, é presente, o que causa até perigo para a própria população local. Então, nós voltamos com o Ministério Público, por volta de uns 15 dias atrás, nós reunimos com o Dr. William, junto com a MRS, no qual ficou definido justamente isso, o apoio financeiro da MRS nesse projeto, além do recurso destinado pelo fundo, que já está aprovado, e os quase 60 mil reais que nós fomos aprovados no Fundo Estadual de Cultura. Então, assim, já está bem encaminhado nesse nível. Ainda tem alguma discussão no nível de segurança, mas nada que não vai chegar num denominador comum. E a gente tem uma expectativa, isso, enquanto secretaria, de restaurar e inaugurar a Estação de Marinhos no ano que vem. Lembrando que ano que vem ela completa 100 anos de existência. Sobre as igrejas, a única forma da gente passar esse recurso é através do que se chamava antes de convênio, né, que é os termos. E aí, o que acontece? Na verdade, a gente ainda não tinha conseguido, porque nem eles tinham se organizado ainda. O fato é que até eles, quando a gente, por exemplo, busca para eles se organizarem enquanto associação, você vai procurar sempre ter uma associação que deve na Receita, sempre ter uma dificuldade muito grande. Então, agora eles já conseguiram se organizar, secretaria também, todos os que vão participar. Então, agora a gente já vai começar a elaborar os convênios. Creio que, se nada acontecer de errado, a partir do mês que vem a gente já deve estar entrando em contato com todos para verificar se também a necessidade deles ainda permanece, porque já tem uns três meses que a gente foi lá, a necessidade ainda era a mesma, mas em 3 meses muita coisa muda. Então, a secretaria, sem ser na semana que vem, na outra, a gente volta nos locais para verificar a necessidade, mantendo a necessidade, a gente já vai começar a realizar os convênios. Sim, com certeza. Vereador Flávio Miranda. Bom dia, tudo bem? Essa empresa que vai fornecer esses tóteres, você já tem o orçamento delas? Já foi feito o orçamento? Já foi feita a licitação? Sim, a gente tem a cotação. Inclusive, esse valor é baseado nisso. Os totens, eles estão dando uma média de 77 mil reais. Mas se eu explicar o que são esses totens, na verdade, são 22 totens. Então, eles variam de tamanho e de especificidade. Existem 10, por exemplo, que eles são do tamanho de uma porta, de 2,20 por 80 de largura. Muito similares ao que a gente encontra, por exemplo, em Ouro Preto, Belo Horizonte, por exemplo, a Rua da Bahia colocou alguns, um projeto. É um projeto que ele está acontecendo no Brasil inteiro, é um projeto que ele é padrão de sinalização internacional. E lembrando que os nossos totens, eles também seguem o manual de padrão de patrimônio cultural internacional. Então, não é a prefeitura que tirou isso da cabeça. O padrão, ele é internacional. Então, se você for em Ouro Preto, você vai achar um totem. Em Belo Horizonte, você vai achar totens do mesmo padrão que você vai encontrar aqui. Então, são 10 desse tamanho maior, 5 de um tamanho menor, porque tem bens, por exemplo, que não dá para você colocar um totem grande. Então, 5 de tamanhos médios, inclinados, por exemplo, Matriz de Piedade, não dá para me colocar um totem de 2,20 ali do lado. Então, também tem que ver a questão da paisagem. 6 são exclusivamente para a Via das 7 Dores em Piedade, haja visto que a gente está fazendo o processo de tombamento da via e da Igreja do Rosário,
porque, conforme eu disse, a gente tem um programa que no meio do ano que vem a gente vai iniciar o turismo religioso de base comunitária em Piedade, da mesma forma que a gente está iniciando nas comunidades quilombolas, a gente vai iniciar ano que vem em Piedade, aproveitando a vocação religiosa do espaço. Então, a gente também tem um projeto de revitalizar a via, e esse projeto passa por instalação de totens, porque hoje, quando você passa lá, se você não é de lá, você nem sabe o que é aquilo, não é? E outros que são placas, porque bens, por exemplo, como a Casa da Cultura e Estação, não cabe totens em espaço nenhum. Então, teria que ter uma placa de identificação. Então, esses totens eles são distribuídos dessa forma. Vereador Ivan. Queria parabenizar o Elbert, um menino que lá do Aranha estudou junto comigo no dia a dia da escola, nós fomos parceiros de escola, estamos juntos. Não, me surpreendeu aqui, porque o jeito que ele está explicando nós aqui, de uma forma mais complexa, quero parabenizar, porque essa divulgação, hoje, depois da sua explicação, eu já vi ela de forma totalmente diferente, porque uma divulgação como essa, igual vai ser feito, não pensando pela política, mas pensando pelo investimento em cima do turismo, porque a maioria dos turistas que vêm aqui em Brumadinho, às vezes vem aqui e fala assim, o que é que tem para fazer? O brumadinense, em geral, ele tem a visão que a Secretaria de Cultura não faz nada, portanto, a nossa amiga vereadora aqui, picou a mula de lá, não quis nem ser secretário, porque ela falou assim, eu vou ficar morta aqui não, o pessoal fala que não faz nada, mas por quê? Porque não faz uma divulgação do trabalho, igual tem sido feito. Nós mesmos aqui, igual está presente lá, eu, como morador do Brumadinense, não sabia que foi gasto um dinheiro desse na igreja, na Fazenda dos Martins. Então, quando se gasta um dinheiro daquele, incentiva até a gente lá, fala assim, mas está gastando esse dinheiro, vamos lá ver o que está fazendo com esse dinheiro. Até nós, vereador, fica surpreso com essas coisas, entendeu? Então, tem que parabenizar quanto a isso. O Sirlene pediu para me perguntar aqui, o dinheiro que foi gasto na igreja de Conceição de Itaguá, você sabe qual é o valor que foi gasto lá nessa igreja? Na reforma? Não, porque isso foi feito de forma particular entre os fiéis lá, não foi assim, pelo menos não foi recurso do Fundo de Patrimônio Cultural. Então, assim, eu não tenho como te precisar, porque eu não sei, eu sei que não foi do Fundo de Patrimônio Cultural. Não, e acabando, eu voto nesse projeto sem nenhum problema, depois dessa explicação sua, e sem contar também o seguinte, os empresários, que seja o diretor da MRS, que seja o diretor da Vale, que seja essas empresas de alto escalão aí que conseguem ajudar, ela vendo o resultado, a gente vai colher mais fruto em cima disso, sem contar a divulgação do SMS, vai ter mais renda. Então, eu sou favorável ao projeto. Obrigado. Vereador Flávio Miranda. Herbert, o nosso turismo em Brumadinho é visto só como Inhotim. E eu acho muito importante, se não fosse o Inhotim em Brumadinho hoje, nós não receberia turista. Mas nós temos turismo mais importante do que, quer dizer, é importante como em Inhotim. Temos várias cachoeiras, temos nosso acervo histórico, como as igrejas, como você falou, mas eu acho que também a Secretaria de Cultura, é uma sugestão, nós poderíamos fazer um levantamento, mapear também essas cachoeiras, porque talvez Casa Branca, região de Córrego do Feijão, aquela região ali seja até mais turístico, turismo natural com cachoeiras, até mais do que Serra do Cipó. Então, é uma sugestão que a gente poderia também fazer ali, que até já fiz até uma indicação, já até conversei com o pessoal da Vale, também a gente pudesse construir um projeto junto, um parque ecológico, colocando essas cachoeiras também na rota turística de Brumadinho. E colocando esses tóteres também até na região, informando sobre essas cachoeiras, essa natureza, né, que a gente tem tão bela na nossa região. Agradecer primeiro as palavras do Ivan aqui, que também é do Aranha, né? Nós que é do Aranha. Mas, enfim, a sua ideia, Flávio, realmente é uma ideia muito boa. E como você acompanha constantemente as reuniões do Conselho de Patrimônio, você sabe que essas ideias já chegaram até na Secretaria. É uma ideia que eu acho que realmente é muito válida a gente discutir, principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente, chegar, discutir, mapear essas cachoeiras, que realmente a gente também tem muito interesse nisso e fomentar. Mas, como órgão público consciente, e aí eu falo em nome da Secretaria, a gente tem que fazer isso de forma organizada, né? E não simplesmente permitir a pessoa ir lá. Então, assim, estruturar o espaço. Então, aí é uma discussão, acho que é válida, é ampla, mas com certeza é algo que uma hora a gente tem que chegar lá.
Vereadora Renata. Ô, Ebert, eu falo que a gente vive de sonhos, né? A questão das cachoeiras também já foi amplamente debatida, e eu queria até que você falasse um pouquinho como que está a relação da Secretaria com a comunidade de Piedade do Paropeba em relação àquele projeto que foi iniciado o ano passado, vários debates, várias reuniões, quais são as possibilidades da Secretaria em relação. E outra coisa também, porque aqui está sendo gravado, e eu queria que você me falasse a respeito desse fundo hoje. O fundo hoje conta com R$ 779.374,78, certo? Né? Pelo extrato que veio? Não, isso é de que mês? Isso já está antigo. Ué, pois é, esse que chegou para nós hoje, vai. Tá, enfim, existe um dinheiro do fundo. Esse saldo é de 2:1, é o que veio com o projeto que chegou para mim. Estava no e-mail. O saldo já está defasado, certo? Desde quando tem esse montante lá? E por que esse fundo parece cabeça de bacalhau que não dá conta de tirar esse dinheiro do fundo, mas de jeito nenhum? O dinheiro existe e não sai, não tem influência de jeito nenhum. Dá uma explicada para nós, por favor. Sobre a Cachoeira em Piedade, para ser sincero, eu não tenho informação, porque eu me afastei de conta a essas ações, me dediquei mais às outras ações, então, assim, qualquer coisa que eu falasse sobre isso seria de forma leviana, eu não tenho propriedade para falar, porque eu não participo mais dessas ações. Com relação ao fundo, de fato, é uma dificuldade, assim, a gente costuma brincar que é mais do que... É uma dificuldade que ela vem se arrastando há um tempo considerável. Quando eu particularmente cheguei na secretaria em 2014, nós tínhamos por volta de 200 e alguma coisa mil reais para deste fundo. E aí, com o passar do tempo, a pontuação aumentou, os recursos foram aumentando, mas devido à burocracia que a gente encontrou também nos anos passados, a gente encontrou uma burocracia muito grande, a gente encontrou algumas resistências de diversas formas, a gente nunca conseguiu efetivamente gastar. Embora todo ano, basta pesquisar no arquivo da prefeitura, tem vários processos licitatórios foram feitos para gastar o fundo. Mas por diversos fatores não foram. Mas dessa vez, com certeza vai. A gente tem muita certeza disso, porque as licitações já estão sendo marcadas. Inclusive também a gente vai ter voltando lá na Fazenda dos Martins, a capelinha vai ser restaurada nos próximos meses também. Capela de Santana, que é uma capela muito bonita. O saldo atual é por volta de 880 mil reais. E cai aproximadamente, esse ano está caindo por volta de 12 a 13 mil reais mensais que cai. Então, a gente está trabalhando, e eu falo assim, falo até em nome da Sueli, que tem trabalhado com a gente lá, a gente está tentando, cada dia que passa, aumentar a nossa pontuação para que esse recurso ele aumente, porque isso com certeza é fundamental para o nosso trabalho. Lembrando que esses 3 milhões são as ações que foram feitas do ano passado, certo? A pontuação do ano passado que levou para 13. Justamente. Né? Ok. Não, eu fico feliz também, é o seguinte, tem quase um ano, se eu não me engano, que eu fiz a indicação lá para a Estação do Marins, e você hoje deu uma notícia boa aqui, vai ser gasto esse valor lá. Fiz a indicação, deve ter mais ou menos um ano para a restauração da Estação do Marins lá, e vocês vão gastar esse dinheiro lá, eu fico feliz. Obrigado. Encerra a discussão. Questione o relator se tem condições de emitir o seu parecer. Sim. Em votação, o parecer do relator. Sou a favor. Toninho. Favor. Ninho. Favor. Beto. Favorável. Xodó. Favor. Aprovado o parecer do relator por unanimidade. Gente, que o pessoal que está aqui, eu queria ver com os vereadores se tem alguma dúvida em relação aos projetos, porque os representantes, para a gente liberar eles para votação, então, se alguém tiver um questionamento, quiser fazer, se não tiver, a gente vai liberá-los, né, sobre a votação. Flávio. Eu queria... eu tinha até pedido para retirar esse projeto, e que eu estava com algumas dúvidas, mas eu estou com as suas informações, esse valor vai ser licitado, né? Já foi licitado, vai ser licitado, e nós vamos acompanhar, pode contar comigo lá sempre, com a minha equipe, com você. E eu quero agradecer a você por estar aqui representando a secretaria, porque nós estávamos aqui, tinha um projeto aqui na Câmara, que
todo mês, um secretário vinha aqui na Câmara e apresentava os seus trabalhos. E você está de parabéns com o seu trabalho. E espero, e também a Zurma também representando, e a Alice, Denise, representando também a assistência social. Então, por isso que é importante, gente, a gente ter as pessoas, os secretários, os representantes de secretarias, para tirar nossas dúvidas. E é muito triste a gente ter arquivado, né, tirado esse projeto, que era muito importante para a população entender o que realmente é o trabalho, né, como esse exemplo aqui hoje da cultura, que todo mundo fala mesmo. Não, a Renata estava lá na cultura e não fazia nada. O Webster está lá na cultura, não resolve, não faz nada. E não é isso que acontece. Eu vejo que você sempre está empenhado, sempre buscando, participa de todas as reuniões. Inclusive, já saí de reunião com você até 10, 11 horas da noite, a gente debatendo, brigas, discussões, lá em Piedade Paraupeba. Então, espero que todas as reuniões que aconteçam aqui na Câmara, quando a gente tiver alguma dúvida, os secretários, os representantes da secretaria vêm aqui tirar nossas dúvidas. Muito obrigado. A gente agradece, Flávio. Eu vou usar duas frases. Primeiro, eu vou usar uma frase que a Renata falou na secretaria. Assim, é mais difícil trabalhar nessa secretaria do que parece que é. E uma outra frase que eu vou usar do nosso secretário, o Marcos Paulo, que ele fala, o tempo todo ele fala com a gente, transparência nas nossas ações, nas nossas atitudes. Embora a lei não exista mais, mas ficam todos à vontade para ir requerer na secretaria qualquer informação, qualquer pedido. Falo também no nome do conselho, que eu sou presidente. Fiquem à vontade para qualquer informação, que a gente está lá, segunda a sexta, de 8 às 5 horas. Barrão. Eu fiz o agradecimento a eles e não poderia deixar de agradecer o de vir aqui, porque a Alessandra também, como nós ficamos dúvida do projeto, tinha até pedido a retirada, a Renata pediu para ligar e fazer com que alguém viesse. Então, a gente também não pode ser hipócrita e não agradecer pela sua vinda aqui e parabenizar pela sua explanação sobre o projeto. Um menino novo, que o que a gente vê, pelo que se diz, pelo que você transparece, tem futuro aí com essa grandeza de vir e conhecimento que você tem. Parabéns, não só você, Zurma, Denise, por vir aqui e trazer nós as informações adequadas que a gente também precisa, porque muitas vezes o orçamento é complicado para todos. Mas parabéns. Gente, mais algum vereador quer fazer algum questionamento aos representantes do Poder Executivo? Então, eu gostaria, em nome da presidência da Câmara, da minha diretora, agradecer vocês pelo esclarecimento. Eu acho que é muito importante termos pessoas políticas, mas temos que ter os técnicos que respondem pela secretaria e tragam transparência e técnico para a gente, né, engrandecer o nosso trabalho e a gente votar certo que estamos fazendo o melhor para Brumadinho. Então, desde já vocês estão liberados, podem almoçar. A gente vai suspender a reunião por 2 minutos enquanto a Sol faz a ordem do dia. Enquanto isso, vamos cantar parabéns para o nosso vice-presidente, né, o vereador Ideraldo, está completando mais um ano de vida. E a gente retorna com a reunião. Almoço do povo. Parabéns. A gente tem aqui Você pode, se você quiser, ter interrompido a reunião, fazer a entrega dos documentos para os vereadores. Eu não esqueci seu nome, por favor. Está liberado. A gente suspendeu a reunião. Muito obrigado a todos, viu, gente?